dia, igreja. Bom dia a toda a Assembleia, a paz do Senhor, a graça e a paz. Uns semeiam, outros regam e Deus dá o crescimento. Uns semeiam, outros regam e Deus dá o crescimento. É assim ou não é? Então, quem está em Cristo ou semeia ou rega. Quem está em Cristo ou semeia ou rega. Esperando que Deus dê o crescimento no tempo certo, porque é Ele que o faz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, e vamos ler do verso 15 ao 20. E o meu propósito hoje é que nós consigamos olhar para este texto e consigamos entender a supremacia de Cristo. Que Cristo é superior, supremo, soberano. E não há uma área em que nós não o possamos colocar nessa superioridade. Ele não é soberano no céu, ou não é soberano sobre um específico grupo de pessoas. Ele é supremo em todas as coisas, em todo o lugar, em todo o tempo. E é isso que o nosso texto nos vai ensinar hoje. Então vamos ler aqui a nossa passagem, Colossenses no capítulo 1, versículos 15 a 20. E diz o seguinte: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É até aqui a palavra do Senhor. E nós hoje não vamos fazer a exegese de todos os versículos. Nós vamos ficar aqui no versículo 17 e depois para a semana eu vou continuar, porque eu hoje quero mostrar de uma forma tranquila, que não seja muito apressada, porque eu quero mesmo que isto fique nos nossos corações. Okay? O que é que eu quero dizer com isto ficar nos nossos corações? Nós hoje vamos adquirir mais conhecimento, ou fundamentar o conhecimento que já tínhamos, confirmar aquilo que já conhecíamos. Mas isso não é suficiente. Essa é apenas a primeira parte. Deus diz de uma forma muito clara: aqueles que conhecem as minhas palavras ou ouvem as minhas palavras, mas não as praticam, são loucos. Então aquilo que nós queremos ficar hoje é mais sábios. E a única forma de ficar sábios não é somente ter o conhecimento de quem Deus é, mas viver por esse conhecimento, à luz desse conhecimento. Porque de outra forma é oco, é vazio, e não temos nada a entregar ao Senhor Jesus. Aliás, Ele é muito claro. Aqueles que naquele dia lhe vierem dizer: não profetizei eu em teu nome, não expulsei eu demónios, não fiz eu muitos milagres em teu nome, o Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Ele diz o seguinte: portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então é este verbo de praticar tem que estar hoje na nossa mente, à medida que nós vamos conhecendo quem Cristo é, não é apenas para nosso conhecimento, é para a nossa vida, é para nós adquirirmos conhecimento de praticar uma nova vida em Cristo. Porque é a única forma de nós o agradarmos. Nós hoje estávamos aqui a cantar que Ele é, e Ele é realmente digno, é o único que está aqui presente, que é digno de louvor, de toda a honra, de toda a glória. Ele é a majestade, Ele é a autoridade, Ele é a supremacia que nós conhecemos. É o único. Mas isso fica oco
se nós não entregarmos a nossa vida a Ele. Porque nós não acrescentamos nem diminuímos nada ao Senhor Jesus. Temos o privilégio de fazer parte da sua família. Há um velho ditado que diz: todos os caminhos vão dar a Roma. Agora já há gente que utiliza isso também para alguns slogans, mas a realidade é que isto acontecia, isto é aquilo que nós dizemos, ou queremos dizer, com todas estas alternativas que nós dispomos vão dar ao mesmo resultado. Okay? Tudo aquilo que nós pretendemos vai dar ao mesmo resultado. E este ditado existe porque na altura do Império Romano, eles criaram, e nós estudamos isto na escola, eles criaram uma rede de estradas que todas as províncias ocupadas pelos romanos teriam direto acesso até à capital, até Roma. E isto fazia com que as pessoas pudessem ter um livre acesso até Roma e todas as províncias romanas estivessem ligadas, mas também as próprias tropas pudessem visitar todos os lugares sem nenhum percalço. Então era para manter a ordem, mas também para haver um bom comércio e uma boa ligação entre todas as províncias. E agora, usando este ditado, ou usando esta expressão, eu gostava de utilizar isto no contexto bíblico. Que é que todas as linhas da nossa Bíblia vão dar a Cristo. Todas as palavras que nós temos nas nossas Escrituras, que não são nossas, não é? Mas Deus deu-nas. Então, todas as palavras que nós vemos nas Escrituras vão dar a Cristo. E é isto que nós devemos ter em atenção, porque usando esta expressão que todas as linhas da Bíblia conduzem a Cristo, aliás, a própria Bíblia dá esse testemunho. Em João 1:1, o que é que diz? No princípio era o verbo, e nós sabemos que o verbo é a palavra. Então, no princípio é a palavra. E a palavra, ou o verbo, estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, para que não haja nenhuma dúvida, a própria Escritura leva-nos, conduz-nos sempre a Cristo. Porque Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, Cristo estava com Deus, Cristo é Deus. Agora, este é o grande problema que os colossenses estavam a passar. Porque num contexto remoto, havia aqui um grande problema. A igreja tinha conhecido, através provavelmente de Epáfras, o Evangelho de Cristo. Epáfras era um companheiro de Paulo nas suas caminhadas evangelísticas, no seu apostolado, na sua missão de apresentar o Evangelho verdadeiro. Então Epáfras, de alguma forma, nós não temos a certeza, mas sabemos que Epáfras é que trouxe as novidades de lá. Então Epáfras foi a pessoa usada por Deus também para fundamentar o Evangelho lá naquele lugar. E Epáfras ficou aflito, porque a forma como eles estavam a viver não era adequada com aquilo que era o verdadeiro Evangelho. Então já tinha havido ali um problema de contrafatura. Havia ali momentos ou algumas barreiras que tinham sido levantadas para que as pessoas não conseguissem enxergar, ver e conhecer quem Cristo era. E esta falta de conhecimento, esta barreira que se levantou acerca do Evangelho, acerca da pessoa de Cristo, fê-los perder o respeito por Cristo como um ser supremo e como o único Deus. E a carta aos Colossenses, e em particular o texto que nós lemos hoje, é uma declaração vital e definitiva para a compreensão cristã. Porque quem não consegue entender isto e aceitar esta verdade, não consegue abraçar o cristianismo, a vida em Cristo. Okay? Não consegue abraçar, enquanto não entender esta grande verdade. E era isso que estava a abalar a igreja dos Colossenses. E ela remove toda a confusão. Este texto, esta doutrina, remove toda a confusão sobre quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Agora, na realidade, Paulo recebeu de Epáfras, numa das suas visitas, as notícias da igreja que reunia em Colossos e reconheceu que este era um grande problema. Tinha-se levantado ali um problema, um falso ensino, que tinha trazido tropeço à pessoa de Cristo. Agora, qual era a heresia? A heresia estava a afastar os colossenses da pureza do Evangelho.
E qualquer coisa que nós deixemos que entre pelas nossas portas adentro, e agora faço esta analogia entre portas de edifício e portas do nosso coração, do nosso conhecimento, nós estamos a pôr em causa o nosso crescimento em Cristo e inclusivamente a nossa salvação. E a heresia estava a afastar os colossenses da pureza do Evangelho. O Evangelho estava a ser contaminado com falsas doutrinas. Paulo já tinha tido essa mesma experiência com quem? Com os Gálatas. Não era novidade para Paulo ele ter que puxar destes galões do apostolado, que é assim que ele se apresenta. Eu fui chamado pelo próprio Cristo para vos entregar o Evangelho. A palavra da salvação, da transformação. Então isto já não era uma novidade para Paulo. Mas a realidade que estava a acontecer é que os colossenses estavam a adotar o legalismo judeu. Eles estavam a mudar o sentido do Evangelho em todas estas coisas. Os costumes, as filosofias, as festas, as superstições, e etc, e etc, e etc. Então estavam a juntar coisas muito perigosas ao Evangelho. E com esta heresia estavam a fomentar na igreja de Colossos que Cristo não era suficiente para a salvação. Teria que haver adições a isso. As pessoas tinham que cumprir certas tradições para conseguir serem salvas. Cristo já não era capaz. Cristo já não era suficiente. Cristo já não tinha todo o poder. Então aquilo que estava a acontecer era que eles estavam a ver Jesus como um entre muitos. Jesus já tinha o mesmo poder que outros anjos. As palavras de Jesus já tinham tanto poder como visões extraordinárias. E era isto que estava a acontecer ali em Colossos, que atrapalhou a vida de Epáfras, um dos primeiros a começar a pregar ali o Evangelho naquela zona. E ele correu para Paulo para lhe dar as notícias, as más notícias. E Paulo, mesmo na prisão, começa a descrever esta carta para alertar aquela malta. E que é também hoje para nós. Então Cristo estava a ser colocado como um entre muitos, numa linhagem de espíritos emanados, descendentes de Deus. Eu não quero mesmo entrar muito sobre o que é esta heresia, porque Paulo refutou toda essa heresia com a sua carta, ok? Como é que nós refutamos ou contrariamos a mentira? Com a verdade. E quanto mais tempo nós passarmos a falar a verdade, melhor é o combate à mentira, à heresia. Quanto mais tempo nós passarmos na heresia, mais confusão nós trazemos à verdade. Então o meu propósito hoje não é irmos muito a fundo sobre aquilo que eles acreditavam, quais são as heresias, porque anos mais tarde isto torna-se o gnosticismo. Ok? Torna-se uma teoria tão diversificada, tão extra pensamento natural, que é muito difícil começar a entender estas coisas. E é muito fácil de trazer tropeço a uma igreja. Ok? Mas Paulo refutou isto, porque Paulo sempre redirecionou a atenção da igreja, não para a heresia em si, mas para a verdade. Daí nós não termos toda a heresia aqui escrutinada, desenvolvida, exposta. Mas o que é que está? A verdade. E Paulo aos Romanos 11:36 diz o seguinte, porque era isto que Paulo defendia. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele não dividia a glória de Deus com mais ninguém. E isso tinha que ficar claríssimo nas cartas que Paulo escrevia. Porque esse é o centro do Evangelho. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Nem mesmo com a igreja. A igreja é beneficiária dessa glória. Ok? Paulo coloca o machado à raiz da heresia. E isso é somente quando nós usamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E nós, como crentes, não fomos chamados para termos todo o conhecimento de todas as falsas religiões e falsas doutrinas e tudo o que elas falam e acreditam. O crente foi chamado para se encher da verdade, de forma a nenhuma falsidade se intrometer no caminho.
E eu estava a pensar num exemplo, como é que eu podia dar um exemplo prático de como é que isto acontece. E isto foi muito bom para a minha vida. Isto foi muito bom para a minha vida, porque a proliferação da informação errada na internet é veneno. E houve uma altura do meu pastorado, aliás, eu creio que ainda não era, eu já pregava há algum tempo, ainda não era considerado pastor, ainda não tinha assumido essa posição, esse ministério. Mas eu fiquei um pouco atrapalhado, porque eu comecei a perceber pela internet que havia tanta confusão que eu pensei que a minha vida toda eu jamais conseguiria ajudar a igreja a demistificar toda aquela mentira. Todas as falsas doutrinas que se vão levantando e que a própria igreja muitas vezes atrás para dentro, com inocência, mas por causa de falta de conhecimento. E houve uma altura em que eu fiquei preocupado e o Senhor sossegou o meu coração. Ele mostrou-me isto de uma forma muito clara. Tu não tens que conhecer todas as mentiras do mundo. Tu tens que conhecer a verdade. Porque quando tu conheces a verdade, não há mentira que se aproxime de ti sem que ela seja entendida, que é falsa. E o exemplo que me foi dado foi este. Se eu entendo que a verdade é o número 1 e somente o 1, eu não preciso conhecer todos os outros números, nem todas as conjugações dos números que existem no mundo. Porque na medida em que me aparece o número 1, eu sei que é a verdade, e quando me aparece outro número que não somente o 1, eu percebo que está falso. Então aquilo que eu tenho que entender e conhecer cada vez mais é a palavra de Deus. Porque ela é a verdade. Então Paulo começou a desmistificar e a falar sobre a verdade, desmistificar a heresia, falando sobre a verdade, e começou a apresentar Cristo em duas, e é isso que eu vou trabalhar hoje, é Cristo em duas relações. Cristo e Deus, e Cristo e a criação. E Cristo e Deus, no versículo 15, nós podemos ver que os hereges tentaram mostrar que Jesus era apenas uma fração do caráter de Deus. Ele não era Deus. Ele era apenas alguém que tinha vindo da parte de Deus, e os gnósticos, mais uma vez, não vou querer entrar sobre isto, mas os gnósticos entendem coisas que eu não quero trazer hoje para aqui, ou acreditam em coisas que são transcendentes. Mas Paulo cortou a heresia, pôs o machado à raiz dessa heresia. E ele no versículo 15 diz, este, referindo-se a Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível. E o desenvolvimento desta heresia veio a designar-se, como eu disse há pouco, como gnosticismo. E isto é uma tradição muito complexa e diversificada, com diferentes escolas de pensamento e variações nas crenças práticas, mas eu quero dizer o seguinte, isto já entrou pelas igrejas adentro. Não é assim tão difícil de entender quando o gnosticismo faz parte de uma igreja. Porque as visões transcendentais, que a Bíblia não fala, até condena. Porque, ouçam, até visões verdadeiras do céu, Paulo disse que não lhe era permitido falar. Sim ou não? Mas nós vemos e entendemos que hoje há pessoas que dizem na sua transcendência de morte e vida e falam sobre aquilo que viram e confundem muita gente na igreja. E vejo igrejas, inclusivamente, a fomentar a literatura que esses livros trazem. E elas sobrepõem-se às Escrituras. Porque elas falam de coisas que as Escrituras não falam. Então elas dão revelação que é proibida, no fundo. E os hereges em Colossos, ou os falsos mestres, assim como nos nossos dias, eles não negam a importância de Cristo. E é aqui que está o grande problema. Desculpem. Eles não negam a importância de Cristo. Na verdade, o que eles não lhe dão é a preeminência. Eles não dão o estatuto de supremo. Desculpa. E hoje, e nós podemos ver isto por várias frentes, hoje os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado. E o gnosticismo é um pouco mais por aqui, ok? E junta isto tudo. Os católicos dizem que Jesus é um dos mediadores entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová, muito obrigado, amor, dizem que Jesus foi o primeiro ser criado
e não o Criador. Agora, afinal, então, quem é Jesus? O que é que as Escrituras dizem quem é Jesus? Por todas estas frentes que eu falei, que são bem conhecidas da nossa sociedade e enchem lugares de culto, estão completamente enganadas àquilo que as Escrituras próprias dizem. Então, o que é que as Escrituras dizem que Cristo é? Quem é Cristo? E no texto em questão, Paulo fala sobre a preeminência, a supremacia, a soberania de Cristo na obra da redenção. Como Deus Criador. E na realidade, Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. E isso nós vemos aqui na primeira parte do versículo 15. O apóstolo Paulo declara isso de forma categórica. Mais uma vez, a Bíblia não se tenta explicar. Ela simplesmente admite a verdade. Como é no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não está aqui a explicar como é que foi. No princípio era o verbo. Não vai explicar porquê. Está a dar a verdade. Está a dar o conhecimento da verdade. E Paulo está na mesma senda, na mesma linha. E na realidade não é somente Paulo, porque não é só nesta carta que nós poderíamos ver esta situação, esta declaração, mas também em Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu. No capítulo 1, no verso 3, diz o seguinte: Ele, direcionando-se a Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda hoje cantámos sobre isto, mas cantámos isto como se fosse em Colossenses, mas na realidade isto pede emprestado esta declaração em Hebreus, porque em Colossenses nós não vemos todas estas coisas. Mas o autor da palavra da verdade é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Ainda que tenha usado vários escritores. Então Deus como Espírito é invisível, tal como Paulo escreveu a Timóteo. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, Paulo diz o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E então, mas Jesus é a sua visível expressão. Se Paulo está a dizer a Timóteo que a Deus ninguém viu, e está a falar no Deus na sua essência trina, no Deus trino que é a essência, e não... e não na essência, na natureza de quem Deus é. Mas Jesus é a sua visível expressão. Ele não apenas reflete Deus, porém, como Deus, ele revela-se a nós. Okay? E é isso que está escrito em João 1, no verso 18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus declara-se abertamente em João 14, 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Esta resposta ou esta declaração de Jesus vem em seguida a uma pergunta de Filipe, porque Jesus estava a dizer que daqui a pouco iria embora, já não iam vê-lo mais, e ele diz: então mostra-nos o Pai. Porque ele disse: eu vou para o Pai, e vocês não me vão conseguir nem seguir, nem ver mais. Ele disse: então mostra-nos o Pai. Então Jesus diz isto. Jesus diz a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E em João 10, 30 diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus diz de uma forma muito clara, e o Russell Shedd afirma no seu livro Andai Nele, diz o seguinte: quem quer saber como Deus é, tem de considerar atentamente a pessoa de Jesus Cristo, o seu amor e a sua indignação, a sua misericórdia e a sua denúncia dos hipócritas, dos falsos ensinadores, a sua humildade e a sua majestade, a sua atitude de servo e também do seu senhorio, do seu poder. Quem quer considerar Jesus Cristo tem que considerar a pessoa que Ele é na sua amplitude, na sua plenitude.
O facto de Cristo ter vindo do céu à terra mostra-nos que Ele é o único que nos pode levar da terra até ao céu. É o único. O facto de Ele ter encarnado mostra-nos que Deus não está longe de nós. Essa era a palavra, inclusivamente, que Emanuel transmitia. Deus entre vós. E o facto de Jesus ter encarnado, ou seja, Deus ter encarnado em Jesus, que no fundo é Jesus ter se tornado homem, o Deus homem, mostra-nos que Ele não está assim tão longe de nós. E o facto de Ele ter vivido como homem, pregando o arrependimento, mostra-nos que Deus se importa com o pecador, com aquele que está longe, conosco. O facto de Ele ter morrido na cruz pela mão dos homens pecadores mostra-nos que Deus ama infinitamente a humanidade, a ponto de dar o seu Filho para salvá-la. Então Cristo, em relação a Deus, é claríssimo. Cristo é Deus. Ele não é apenas uma fração, Ele não é apenas um espírito emanado, Ele não é apenas uma porção do caráter de Deus, Ele é Deus. E Ele passa a mostrar isto no facto da criação. Então Cristo e a criação. Como é que Cristo se relaciona com a criação? Ele é um ser criado? Esta era a pergunta que eles teriam que estar a fazer naquela altura para haver esta resposta. E Paulo é muito claro. Jesus é soberano sobre a criação. E no versículo 15b diz o seguinte, que é a última parte, diz o primogênito de toda a criação. E aqui há muitas pessoas que incorrem no erro de pensar que por causa dele ser o primogênito, que ele é um ser criado. Como se ele fosse o primeiro ser da criação. Mas a expressão primogênito nesta língua grega quer dizer que tem o direito sobre. Não tem a ver somente com o ser criado. Tem a ver com o ter o direito sobre a criação. Ter a soberania, a supremacia sobre esta criação. E a expressão primogênito é um título de honra sobre a criação. Significa que Jesus é o primeiro em importância, não o primeiro a ser criado. Ele carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia. A palavra enfatiza ainda a pré-existência e a singularidade da pessoa de Cristo, acima de toda a criatura. Ele significa que ele é anterior à criação, distinto, separado de. Ele não tem a ver com a criação. Ele não está no núcleo da criação. Entendem? Ou seja, ele não é um ser criado. Ele está distinto dele. Mas Jesus é o autor da criação. Então aqui Paulo está a mostrar uma coisa muito clara. Jesus é a expressa imagem de Deus, Ele é Deus, e eu vou mostrar isso pela criação. Então Jesus não é um ser criado, mas Ele tem toda a autoridade sobre o que está criado. Aliás, Ele é antes da criação. Ele é singular. Não há ninguém como Ele. E Ele não só é distinto da criação, como Ele ainda é o autor da criação. Então tudo o que existe, existe nele. Por Ele e através dele. Então Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, como ensinavam os gnósticos e que estava a entrar na igreja aos Colossenses. Ele não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas. Ele não é o primeiro ser criado, como ensinavam os arianos e ainda hoje ensinam os testemunhas de Jeová. E Ele não é apenas um dos mediadores entre Deus e o homem, como os católicos ensinam, mas as Escrituras mostram que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Deus. E Ele é um Deus Criador. Versículo 16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Não há nada do que foi criado que tenha sido criado fora dele.
Então pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, ou quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e por ele. Aqui Paulo vai um pouco mais longe, porque mostra que Cristo não é apenas um herdeiro daquilo que está criado, mas ele é o Criador. Paulo distingue-o como Deus Criador. Jesus Cristo é a fonte da criação. E Cristo, o verbo dinâmico da criação, porque ele é o verbo e é o verbo dinâmico da criação, foi ele que trouxe à existência o que não existia. As Escrituras mostram a criação como um facto. Aconteceu num tempo definido como no princípio ou o princípio. E a expressão nele, como nós vemos em Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o tempo da criação. E a expressão nele, que nele foram criadas, declara Cristo como a esfera da criação. Todas as leis e propósitos que gerem a criação, bem como o universo, residem nele. Não há nada que nós possamos pensar ou imaginar que é criado e não está criado nele. Jesus Cristo não só é a fonte, como ele é Senhor dessa criação. E Paulo estava a confirmar a posição de governo de Cristo contra todo o falso ensino. No falso ensino, Jesus partilhava do mesmo poder entre muitos seres e não tinham uma expressão distinta. Ele era comparado igual a outros. Não é o que acontece nas outras religiões? O que é que uma religião quer quando se trata contra o cristianismo verdadeiro? Jesus é um entre. Jesus não é Deus. Aliás, essa foi a expressão pelo qual os próprios irmãos judeus quiseram matar Jesus. Porque ele se configurou, se posicionou como Deus. Eles não aguentaram essa verdade. E rasgaram as suas vestes. E quiseram apedrejar Jesus várias vezes. Só que só conseguiram quando ele permitiu. E não foi de apedrejamento, foi de crucificação. Porque assim estava escrito. Então Jesus Cristo não é só a fonte, mas ele é Senhor da criação. E no falso ensino, Jesus partilhava do mesmo poder entre muitos seres e não tinha uma expressão distinta. Tanto o mundo físico, que é o visível, é aquilo que nós conseguimos ver, como o espiritual, o invisível, foi criado por ele. As coisas invisíveis são diferentes tipos de anjos. Aquilo que nós estamos aqui a ver, as soberanias, as potestades, os poderes, são diferentes anjos. E para os colossenses, ou para os falsos ensinos que estavam ali em Colossos, eles estavam a ensinar que os anjos eram uma adição ou uma necessidade também à nossa salvação. Ok? E aquilo que Paulo está aqui a combater é que não comparem Jesus com os anjos. Até os anjos que vocês veneram, que vocês dobram o vosso joelho e vocês adoram, foram criados por Jesus. Não há ninguém, nem nenhum ser que se possa comparar. E é isto que Paulo está a dizer, ele é o Senhor da criação. E nós não sabemos qual é a organização dos anjos, mas sabemos que eles têm diferentes posições. Então, quaisquer que sejam os anjos, Jesus criou todos. Ele é que os fez. Jesus não é uma das emanações. Ele é que é o criador de todas essas emanações. Jesus não é um anjo. Ele está acima de todos os anjos porque ele é Deus. E em Efésios 1, 20 a 21, Paulo começa porque a carta gêmea de Colossos, ou de Colossenses é Efésios. Então nós podemos ver aqui muitas informações que sejam idênticas. Porquê? Porque o combate à heresia é o mesmo. E Paulo aos Efésios diz assim no capítulo 1, no verso 20 a 21, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo, todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Em 1 Pedro 3,22, Pedro também dá a mesma declaração, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado a anjos e potestades e poderes. Eles estavam sempre a combater a mesma heresia, o mesmo pensamento. E eles sempre colocaram Jesus no lugar a que lhe pertence. Ele é Deus. E Ele é Deus Criador, Ele é Deus majestoso, Ele é Deus glorificado, Ele é Deus. Então Jesus Cristo não é só a fonte, nem é só Senhor, mas Ele também é o alvo da criação. Diz assim no versículo 16, na última parte, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Então Ele não é só a fonte da criação, Ele não é só Senhor sobre esta criação, mas Ele é também o alvo desta criação. Esta criação deve-lhe toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, toda a subordinação, porque Ele é a autoridade desta criação. Então Paulo conclui que tudo foi criado para Ele. E a expressão para Ele indica que Cristo é o alvo da criação. O mundo foi criado para o Messias. O universo tem uma grande finalidade: render a Jesus todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Não é isso que o sol faz cada vez que se levanta? Não é isso que a lua reflete cada vez que aparece? Não é isso que as estrelas nos indicam? Não é isso que o vento, quando se torna forte e poderoso, incapaz de nós entendermos de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele consegue fazer? É extraordinário. Sabem, não há uma semana que eu veja a meteorologia e que Deus não seja superior sobre aquelas informações. Porque não bate sempre certo. Por mais tecnologia que vá avançando, a tecnologia não está... Ou seja, o tempo, os ventos, a chuva, todas estas coisas não se submetem à tecnologia. Submetem-se ao Deus Criador. E até isso são expressões da autoridade de Deus sobre toda a criação. E por isso nós podemos ver na nossa televisão cada vez mais a nossa terra, o nosso mundo a gemer, a pedir a conversão, a pedir a restauração. Todos estes terremotos, todos estes furacões, estes vulcões a explodir, são o próprio gemido desta criação, a gemer para o seu Criador, por redenção. Paulo conclui que o alvo desta criação é render glória, louvor a Deus, a Jesus Cristo. E em Filipenses 2, no versículo 9 a 11, Paulo diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo João foi o último dos escritores canónicos. E quem estuda teologia, e quem estuda a bibliologia, porque quando é que as escrituras foram escritas e qual foi o impulso exterior que promoveu essas escrituras, nós vamos entender que João foi um dos grandes combatentes do ensino gnóstico, destas heresias. E por isso ele já no seu fim de vida e no fim do ministério, ele levanta-se e começa a escrever algumas cartas. O Evangelho de João, as suas 3 cartas e o próprio Apocalipse. Então estas cartas foram para combater em grande parte o gnosticismo, a heresia que tinha entrado pelas igrejas adentro. E o apóstolo João foi o último dos escritores canónicos e Deus deu-lhe as visões desta verdade que nós acabámos de ler. E em Apocalipse 5,13 nós lemos o seguinte: então ouçam, isto é presente, passado ou futuro. Então ouvi, isto é o quê? Isto é uma afirmação que ele ouviu e agora já está passado. Para João já estava passado, porque quando ele estava a escrever já foi no passado. Para nós é quando? É no futuro. E João teve esta bênção
de poder escrever sobre aquilo que nós vamos ver ainda no futuro. E ele diz assim: então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Isto é a expressão a dizer por toda a eternidade. João escreveu com vontade de declarar a verdade no meio dos falsos ensinos gnósticos, que já proliferavam no meio da Igreja de Cristo. E nós não pensemos que isso já terminou, porque não terminou. Hoje em dia ainda é mais fera. Porque se naquela altura havia muita gente capaz de se levantar de um púlpito e começar a apontar os erros heréticos, hoje em dia nós não temos assim tanta gente. E é pedir misericórdia a Deus por isso. E esta é a razão de que Paulo e João, Pedro e todos os escritores do Novo Testamento declaram Cristo como Deus Criador. Em João 1, de 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estas são provavelmente das últimas escrituras a serem registadas para o nosso ensino acerca de quem Cristo é. E a mesma necessidade que havia naquela altura existe hoje. E João levantou-se e escreveu isto, não só com uma caneta ou com uma pena, mas com a sua vida. Ele entregou a sua vida para que esta verdade fosse transmitida a todas as pessoas que o conheciam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para dar glória a Cristo. Isto é o que as Escrituras nos dizem. Esta é a verdade acerca de Cristo. E Paulo usa 3 proposições para descrever a supremacia de Cristo na criação. Nele, por meio dele e para ele. E estas 3 proposições satisfaziam a curiosidade filosófica da altura. É muito interessante que Paulo não escreve apenas para dar informação, mas para furar os corações das pessoas. Ele não está simplesmente a pensar: eu vou despejar informação e cada um que se valha. Quem quer, quer. Quem não quer, quisesse. Mas ele vai ao encontro das necessidades e da exigência da altura. Porque as perguntas filosóficas da altura, eles exigiam, na altura eles diziam uma causa inicial, uma causa instrumental e uma causa final, para terem satisfação sobre as coisas. E aquilo que Paulo foi fazer foi: a causa inicial é por causa de Cristo, é por Ele. A causa instrumental é porque é por meio dele que foi todas as coisas que foram criadas. E a causa final é que é para alvo de louvor e glória para Ele. Então eles têm uma causa inicial, uma causa instrumental e uma causa final. Por Ele, por meio dele e para Ele. E Paulo, nesta primeira parte da apresentação da supremacia de Cristo, fala na linguagem que os colossenses conseguiam entender. E iriam perceber o erro em que estavam rodeados e voltar para o conhecimento verdadeiro sobre a pessoa de Cristo e a sua obra. Quando nós olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa inicial. E mesmo quando nós não entendemos, nós, pelas Escrituras, pela palavra, pela verdade, nós continuamos e começamos a atribuir-lhe essa posição, esse louvor, essa glória, essa honra. Sabe que as Escrituras, elas não são escritas porque já conhecíamos tudo. Elas são escritas para nos revelar tudo o que nós precisamos de conhecer. Então elas vão nos apanhar em algum pé de ignorância, de inocência, mas elas levam-nos a um lugar de maturidade, de consciência. A palavra do Senhor exige de nós uma resposta. A palavra de Deus exige de nós uma prática. E quando olhamos para esta criação, nós podemos ver Jesus como uma causa inicial, porque foi Ele que a planeou. Se eu estou cá, foi porque eu sou o plano de Deus.
E Ele é também a causa instrumental, porque foi Ele quem realizou toda esta criação. E foi Ele que me deu a oportunidade de conhecê-lo. Não foi porque eu o busquei, foi porque Ele me atropelou com a sua vida. E Ele é também a causa final. Porque foi Ele quem a fez para seu próprio prazer e glória. Ouça, quando nós entendemos que nós fomos criados para dar prazer e glória e honra a Cristo, o nosso coração devia mudar-se para Ele. E aquilo que eu gostava de mostrar é que a criação existe, portanto, por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, para dar glória em todo o tempo a Cristo. E o desafio que eu acredito que a palavra de Deus nos está a colocar hoje não é acerca do conhecimento, é acerca da nossa vivência. O que é que há na nossa vida? Porque nós podemos conhecer que Cristo é todas estas coisas. E já andamos neste conhecimento há algum tempo. Mas continuamos a não entregar algumas áreas da nossa vida. Há algumas áreas da nossa vida que nós ainda temos controle, temos soberania. Não queremos entregar. Lembra-se quando eu disse há pouco que quem está em Cristo ou semeia ou rega? Esta é uma das áreas que eu acho que nós devíamos rever na nossa vida. A área do serviço. Que tipo de serviço faço eu para que a Igreja de Cristo seja unida? Que tipo de serviço ou de doação que eu me dou para que a Igreja seja mais madura amanhã? Que tipo de ensino eu passo através da minha vida e que eu me dedico para que Cristo seja um em todos? E sabe, esta é a área que eu acho que em 2024 eu desafiava, como pastor da Igreja, a Igreja do Livramento, a rever as suas prioridades e a rever as suas ações. E fazer esta pergunta individualmente. Em que é que eu estou a permitir que Deus me use para ajudar esta Igreja? A Igreja local. A Igreja de Cristo que se reúne aqui no Livramento. O que é que eu faço? Eu não faço a mínima ideia de quais vão ser as vossas respostas, as vossas reflexões. Mas eu acredito que as Escrituras nos estão a indicar esse caminho. Okay? Porque todas as linhas da Bíblia vão dar a Cristo. Então o que é que eu faço para Cristo? Aqui neste lugar, neste tempo, para a sua honra, para a sua glória e crescimento da sua Igreja. Então este é o desafio que eu deixo hoje à Igreja, através da supremacia de Cristo, de quem Cristo é e a sua obra. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir e que nos possa guiar aqui num tempo de louvor, num tempo de reflexão, e que nós possamos refletir sobre isto juntos. Mesmo antes de nós levantarmos a nossa oferta, peço à Igreja que possa ficar de pé e que nós possamos fazer uma oração muito simples a Deus. Que é: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi que Tu és supremo, que Tu és Criador, que todas as coisas que Tu criaste têm um sentido próprio de dar louvor, honra e glória. Em que é que eu estou a falhar? Em que é que eu tenho que melhorar? Onde é que Tu queres fazer crescer na minha vida? O que é que Tu queres mudar na minha vida em 2024? Claro que isto é só para aqueles que acham que ainda tem alguma coisa para mudar. Porque quem acha que já fez tudo e que já só está mesmo à espera que toque a campainha, então não precisa fazer esta oração. Mas todos nós precisamos de fazer esta oração. Porque todos nós estamos numa fase de crescimento, numa fase de transformação. E o Senhor não se agrada de uma porção da nossa vida. Ele exige e requer toda a nossa vida. Ele quer que nós entreguemos todo o nosso coração. E tudo aquilo que está em nós deverá dar glória, honra e louvor ao Senhor. E se Ele quiser usar-se da nossa vida para seu prazer, para crescimento da Igreja, para que Ele tenha mais honra, louvor e glória, e que o testifique neste lugar, então nós temos que curvar a nossa cabeça e fazer esta oração. Vamos orar e vamos cantar, vamos louvar.